com o especial Saúde no Económico TV. A Agenda 2020 é um instrumento da Comissão Europeia, da área da saúde, que pretende, entre outras coisas, promover a produção de medicamentos e também a investigação. Como vamos utilizar esse dinheiro e quanto dinheiro é o que vamos saber hoje e no próximo programa com Rogério Gaspar, Vítor Scária e João Neves. Bem-vindo aos telespectadores, bem-vindos também aos meus convidados que estão hoje aqui comigo e agradeço muito estarem presentes nestes dois programas, portanto no de hoje e no de amanhã. Professor Rogério Gaspar, começo pelo senhor. A Agenda 2020 prevê um crescimento europeu global e quer que esse crescimento europeu aconteça de uma forma sustentável, inteligente e inclusiva. As palavras são estas. De que forma é que estes padrões podem ser adaptados para o setor da saúde e dar este crescimento que se pretende, no fundo? A dimensão daquilo, em primeiro lugar, obrigado por estarem aqui. A dimensão da saúde nos objetivos estratégicos gerais da União e, nomeadamente, na resposta a um conjunto daquilo que nós designamos como desafios societais, são também um instrumento de promoção do desenvolvimento económico. Eu penso que, provavelmente, alguns dos nossos telespectadores não se apercebem, muitas vezes, de que a saúde é um serviço absolutamente essencial para uma comunidade, é algo que está em pressão permanente relativamente aos custos e ao seu financiamento pelo envelhecimento da população e pelo desenvolvimento de novas tecnologias, mas também é um fator fundamental de desenvolvimento económico, criando emprego especializado e fazendo aquilo que é hoje uma das agendas centrais da Europa, a transferência do conhecimento inovador em produtos, processos e economia que permitam à Europa ultrapassar a fase crítica em que se encontra. Muito bem. Professor Vítor Scária, vamos agora sentar-nos na Agenda 2020 concretamente. É um instrumento, como nós dissemos, da Comissão Europeia, tem muito dinheiro alocado, não só para a saúde, mas para diferentes áreas, para todas as áreas, digamos assim, e isto é aquilo que as pessoas sabem e sabem muito pouco além disto. No fundo, começava por aí, a Agenda 2020, de facto, o que é que representa e o que é que pode representar também para a área da saúde? Que benefícios é que podemos tirar dela? Em termos de organização do que são os financiamentos comunitários, portanto, nós acabamos de aprovar um instrumento fundamental que se chama o Quadro Financeiro Plurianual, que é a forma como a União Europeia distribui as verbas por um conjunto de objetivos, como identificou inicialmente. Portanto, temos a Estratégia Europa 2020, tem esses três grandes objetivos, portanto, a questão do crescimento ser inclusivo, portanto, inteligente e isso é muito importante, não é? O ter sido assumido isso é algo muito importante, não é? Mas mais do que isso, logo a seguir, o que aconteceu na Europa pela primeira vez desta vez houve a estratégia que identificou essas três questões, houve depois um quadro económico conjunto que definiu 11 objetivos temáticos que orientam todas as intervenções feitas na União Europeia, feitas depois de várias maneiras, com iniciativas comunitárias. Sim. Aí temos um programa que é o maior no que nos toca aqui nesta questão, que é o Horizonte 2020, que ao nível da investigação tem uma dotação de mais de 80 bilhões de euros para utilizar. 80 bilhões? Bilhões de euros. Bilhões à americana. Portanto, pois, 1.000 milhões. Precisamente, 1.000 milhões, peço desculpa. Para utilizar durante os próximos 7 anos, quero, portanto, pôr... É muito dinheiro, não é? É bastante dinheiro, temos depois instrumentos que são feitos mais pequenos, mesmo à escala europeia, para apoiar, por exemplo, as empresas, o programa COSME, que está feito na União Europeia. Temos um programa de saúde sem grande dotação, ele próprio, que tem, apesar de tudo, um conjunto de agenda de socialização, de difusão de boas práticas à escala europeia. E depois temos uma coisa muito importante, e que no caso do nosso país tem sido um dos principais instrumentos, que é os acordos de parceria que foram celebrados entre a União Europeia e cada um dos países. No nosso caso é o Acordo de Parceria e o Portugal 2020, com todos os seus POs, programas operacionais. Ele próprio tem 21 mil milhões de euros para aplicar durante 7 anos. E aí, juntando várias dimensões. Por exemplo, quando pode ser para a saúde. O professor já falou numa das dimensões fundamentais, que é a dimensão da investigação e desenvolvimento de novos produtos, mas temos depois, sendo eu economista, toda a dimensão, embora se calhar a empresa vá falar mais disso, toda a dimensão de transformação de conhecimento em resposta. E é muito assim que está construída boa parte da intervenção europeia, em resposta a problemas concretos. E no nosso caso nós temos um desafio societal do envelhecimento, desafio societal esse que cria ou exige novas respostas que se traduzem em a investigação de criar produtos, tem a parte dos custos, mas em alguns casos a investigação acaba por desenvolver novas técnicas que elas permitem também combater o aumento de custos, ou seja, as novas técnicas são mais caras,
Sim. Mas para certa tipologia de processos podem reduzir o custo unitário da intervenção em alguns casos. E temos depois uma parte muito importante, que é a parte do apoio à atividade produtiva. Pois. Portanto, todo um conjunto de áreas que andam em torno, o turismo, saúde, Claro. que são áreas com potencial económico muito importante. Muito grande. E que talvez, nesse sentido, a área da saúde seja provavelmente uma das áreas onde mais se cruzam os dois crescimentos. Eu sobre o sustentável tenho mais dificuldade, mas não mais dificuldade, mas claramente inteligente e inclusivo é a forma de materializar esta área. Vamos agora para as empresas e saber como é que isto tudo se traduz na prática, não é? A professor João Neves, bem-vindo também. De facto, para uma empresa como a Bial, onde é que vocês pegam nisto e o que é que fazem? Onde é que vão buscar aqui as mais-valias para poderem crescer ainda mais? Não, nós estamos confrontados todos, Portugal e a indústria, com um desafio muito, muito importante. É bom recordar, talvez, que nós, após a integração, nós estamos no 6º programa comunitário por ciclos de anos, não é? Os anos não foram sempre todos iguais, mas estamos no 6º. Okay. Mas, apesar de tudo, nós, do ponto de vista daquilo que é a dimensão de investigação e desenvolvimento e investimento na indústria, nesta componente, nós estamos muito aquém daquilo que devíamos estar. Okay. Portanto, esse é o nosso principal desafio. É um desafio de escala. Só para lhe dar uns números, na investigação e desenvolvimento na área farmacêutica, nós estamos com qualquer coisa como 90 milhões de euros por ano de investimento em ideias. A Espanha está com 10 vezes mais, um pouco mais de 10 vezes mais, 1.000 milhões. A Bélgica está com 2,4 mil milhões de investimento. Isso não tem a ver com o PIB, o nosso PIB é tão pequenino, não é? Tem a ver também com as apostas, porque países da nossa dimensão, seja a Eslovénia, a Roménia, a República Checa, têm valores entre 2 e 3 vezes o que nós temos. E, portanto, há aqui uma aposta naquilo que é a dimensão de investimento e de orientação para o investimento na indústria e especificamente na área da investigação e desenvolvimento, que é de todo crucial. Até porque, enfim, se nós recordarmos um bocadinho da dimensão histórica daquilo que foi a segunda metade do século XX, a mudança essencial na construção europeia foi uma mudança de cruzamento entre aquilo que eram as necessidades dos cidadãos, em termos de cuidados de saúde e de novos medicamentos, que fez aumentar a esperança de vida em 30 anos, diminuir a mortalidade infantil brutalmente e sustentadamente. E, portanto, é esse um novo desafio que nós temos pela frente. Claro. Pronto. Vou aqui ao professor Rogério Gaspar ainda e seguindo este raciocínio. Estamos a anos-luz do que o resto da Europa está a fazer a este nível. Como é que podemos aproveitar tudo aquilo que nos é dado pelos programas 2020 no seu conjunto, não é? Eu acho que nós devemos separar a natureza dos problemas. Nós temos alguma necessidade de fazer nos próximos anos uma adaptação muito rápida àquilo que são parâmetros europeus, nomeadamente naquilo que é a componente investigação do lado das empresas e investimento do lado das empresas. Okay. É bom dizer que nos últimos 25 anos Portugal fez um salto gigantesco do ponto de vista da investigação científica e tecnológica. Conseguimos até 2010 números que são números muito interessantes relativamente à percentagem do PIB investido em ciência e tecnologia, mas que são muito modestos relativamente à componente empresarial. E, portanto, olhando para a distribuição daquilo que é necessário fazer, é preciso fazer duas coisas complexas em simultâneo, que é manter a aposta no tecido científico e tecnológico nacional e não desinvestir nele agora que atingimos um patamar a partir do qual podemos ser competitivos a nível europeu e, simultaneamente... O caminho é esse, a partir de agora e em simultâneo ter políticas de estímulo que permitam às empresas, de facto, fazer apostas sistemáticas e de longo curso na investigação e desenvolvimento para fazer este casamento virtuoso, digamos assim, entre os dois setores e que resulte numa soma positiva para o país. Professor Vítor Scária, o que é que tem acontecido concretamente em termos das candidaturas? Têm aparecido, têm sido em grande número? Como é que está o processo todo, digamos assim? De acordo com os dados que são públicos, e não são muitos dados públicos, as candidaturas estão abertas, mas ainda não há muitos concursos encerrados. Foi agora encerrado um concurso, e tanto quanto eu sei. Para setembro, não é? Sim, os outros são mais para setembro, mas tanto quanto a informação que foi dada e que tem sido dita é que as empresas acorreram em grande volume aos concursos. Dizia um dos programas mais importantes, que é o programa o POSI, o Programa de Fatores de Competitividade, aqui para o apoio às empresas, que tinha volumes de investimento candidatado neste primeiro concurso muito, muito significativos. Também porque se calhar o anterior programa já não tinha recursos, houve este hiato, e então neste primeiro concurso houve um volume de procura muito significativo. Também talvez por expectativas e tudo isso. Mas, portanto, há aparentemente alguma coisa a mexer no tecido económico português, das empresas, no sentido de aproveitarem estes recursos para promoverem as suas estratégias de desenvolvimento e competitividade.
competitividade. Isso tem acontecido mesmo em anos anteriores? Tem-se esgotado os plafons que temos ou sobra sempre dinheiro? Porque assim, do ponto de vista dos nossos... No acordo de parceria é uma dotação que está alocada a Portugal e nós temos, normalmente, com alguns problemas pontuais, conseguido utilizar de forma quase total os recursos que são postos à disposição do país. Nós temos uma tradição, e o professor também saberá isso, em alguns programas europeus nós normalmente utilizamos abaixo da nossa cota. Portanto, temos sido... Também porque não deixa de... É um pouco normal, porque quando há recursos alocados, muitas empresas sentem que há aqui um recurso que é mais facilmente disponível no PO, no país, do que estar a competir a uma escala global com outros players de outros países. Viu-se agora um processo interessante que foi nos primeiros processos de candidatura do Horizonte 2020 e mesmo do COSME, alguma maior presença de entidades portuguesas nesses concursos. Talvez porque os recursos em Portugal vão sendo escassos, e por isso... E há uma percepção, porque se calhar também já se fez este caminho anterior, a construção de redes, por exemplo, de investigadores e tudo isso, que já participam hoje com mais facilidade em consórcios internacionais, mas tem-se visto... Esse processo resta bem ser sustentável e se de facto é virtuoso. Eu acho que há aqui dois fatores que é preciso distinguir completamente. Um aumento de candidaturas é absolutamente natural num momento de retração de financiamento nacional. Mas um aumento de candidaturas vencedoras significa um aumento de qualidade do sistema científico e tecnológico nacional. Isso e tem o que se verificou, não é? os números não são nossos, são das agências oficiais, quer da FCT, quer da Agência Nacional de Inovação. O que se verificou nos primeiros concursos, no primeiro ano do Horizonte 2020, ao contrário do que se verificou, por exemplo, entre o FP6 e o FP7, é que em lugar de haver um decréscimo no primeiro ano, houve um aumento relativamente ao último ano do programa anterior, de candidaturas vitoriosas, portanto, candidaturas financiadas. O que significa um aumento geral da qualidade do sistema, que, repito, não é uma coisa que resulta de 3 ou 4 anos, mas que resulta de 25 anos de aposta sistemática na ciência e tecnologia. O professor João Neves tinha falado há pouco que, de facto, muitas vezes as apostas não eram as melhores, digamos assim, dentro de todo este contexto. Também considero isso, que muitas vezes há aqui falhas ao nível de como é que são feitas. E principalmente isto mexe, penso eu, professor, posso dizer isso, com a forma como, de facto, os governos a 4 anos não dão muitas hipóteses de pensar em futuro. É um bocado por aí, não é? De alguma maneira, esta é uma política que tem que ter continuidade para além dos ciclos eleitorais. Tem que haver consistência de políticas. Não apenas na dimensão dos acessos aos incentivos, que é importante que exista, mas na articulação entre aquilo que é essa dimensão e a dimensão regulamentar. Nós estamos a falar de uma indústria como a farmacêutica e em geral, das ciências da vida, muito regulamentada. E, portanto, a articulação entre aquilo que é essa dimensão de acesso à inovação, dos prazos de entrada dos novos produtos... Mas muito regulamentada não tem nada, não tem errado, não tem problema nenhum, não é? Não tem problema nenhum. O que tem é uma dimensão muito forte de articulação de políticas. Se não houver, não vale a pena termos muito dinheiro disponível, porque do outro lado, o outro Ministério ou aquele Ministério não dá a mesma prioridade e, portanto, esbate-se o efeito que os incentivos podem ter. Que são muito importantes, mas que têm que ter continuidade. Claro. Concorda com isto, professor? Completamente. Eu penso que, aliás, uma das coisas que é essencial... Mas então aí temos de mudar a máquina por dentro, não é? O problema está na máquina. Eu penso que aquilo a que se chama a máquina tem mudado ao longo dos ciclos. Eu não sou demasiado pessimista relativamente a isso. O que penso que é necessário assegurar, e esse é o risco em processos de contraciclo de investimento económico, é que muitas vezes olha-se para estas áreas com uma dimensão negligenciável. Ou seja, o que é fundamental é garantir o investimento que é necessário noutras áreas e perde-se um pouco a perspectiva de que há áreas onde o investimento estratégico é de longo prazo e a interrupção dele significa muitas vezes recuos de décadas e, portanto, são interrupções de investimento que o país paga muito caro a prazo e paga em termos de acesso à inovação, em termos de cuidados de saúde, em termos de empregabilidade de quadros diferenciados, que felizmente o país já dispõe muito. Muito obrigada, meus senhores. Esgotámos o nosso tempo neste primeiro programa, mas, como disse no início, vão ficar comigo para o segundo e, portanto, vamos fazer um debate mais abrangente relativamente a todo este processo que não se esgota aqui. Como eu disse, chegamos ao fim por hoje. A análise da Agenda 2020 vai continuar amanhã. Vai incidir em questões muito práticas. O que estamos a fazer, de facto, em que domínios e de que forma? É isso que vamos ficar a saber também. Até lá.
convido a ficar com o especial saúde a partir de agora. Vamos voltar à análise sobre a Agenda 2020, para Portugal especificamente, e com base na promoção das áreas em que a indústria farmacêutica se destaca, produção de medicamentos e investigação clínica. Hoje o foco vai estar no trabalho prático que há a desenvolver para bem do país. Meus convidados já os conhece, Rogério Gaspar, Vítor Scária, João Neves. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, digamos assim. Professor Rogério Gaspar, vamos então ver, de facto, em que áreas é que nós podemos... Já vimos que estamos mal. De um modo geral, já vimos que, comparativamente com os restos dos países da Europa, não estamos bem. Dentro da área da produção de medicamentos, da investigação e tudo isso. Como é que podemos dar esta volta aproveitando os recursos que nos são dados? É esta a grande questão que se põe. Já vimos que está a crescer o investimento, as pessoas procuram mais os fundos comunitários. E agora? Só uma pequena correção. Diga. Estamos mal do ponto de vista do investimento do lado empresarial e, especificamente, eu diria, nas duas áreas que referiu, porque há outras áreas das dimensões de saúde que nós não podemos esquecer também, nomeadamente o país tem feito um enorme esforço na área dos dispositivos médicos, na área da integração das tecnologias de informação e comunicação na saúde e, portanto, há um potencial, tem vindo daí, não é? há um potencial de inovação muito grande em Portugal nessas áreas que é preciso não esquecer do todo, até porque ele pode otimizar e colocar em patamares de excelência aquilo que se pode fazer, por exemplo, na produção de medicamentos com as Process Analytical Technologies ou, eventualmente, na investigação clínica, olhando para o Big Data e para a integração da medicina de precisão, medicina personalizada, ligando a essas tecnologias. Portanto, não podemos compartimentalizar demasiado porque retiramos depois capacidade de crescimento ao próprio setor. Sim, mas no cômputo geral, se nós disséssemos Portugal relativamente ao resto da Europa a este nível, não estamos bem. Digamos, não é um país que está em crescimento, mas... Eu diria que poderíamos estar muito melhor se houvesse a tal consistência e coerência que é absolutamente essencial nas políticas. Foi aqui referido anteriormente a questão das políticas públicas. Penso que se estavam a referir fundamentalmente às questões de sustentabilidade de financiamento, por exemplo. Essas são, obviamente, uma variável importante, mas não são a única variável. Porque mesmo relativamente ao tecido científico e tecnológico, as universidades portuguesas, onde corre o grosso da investigação que se faz em Portugal, sofreram nos últimos 8 anos um corte de 50% na dotação do Orçamento de Estado. E, portanto, podemos fazer muito melhor e temos que nos sentar à mesa e decidir de uma forma programática e sustentada a prazo de que forma vamos atuar nos próximos anos, sem avanços e recuos permanentes. Mais do que a questão do volume do financiamento, é a inconsistência das decisões e a incoerência de decisões ao longo do tempo que penaliza muitas vezes o desenvolvimento do país. Claro, esse é que poderá ser um grande drama. Vamos agora falar na produção. Nós temos a ideia, e esta questão tanto para o professor João Neves como para o professor Vítor Scária, e começa pelo economista. Temos a noção de que, de facto, Portugal produz muito medicamento e exporta também muito medicamento. Todos nós nos lembramos da célebre comparação com o vinho do Porto. Estávamos a falar disso até antes do programa começar. De facto, chegamos a uma altura, penso que foi há 2 anos atrás, em que teríamos exportado mais medicamentos, não só exportado, nós controlámos a produção e exportámos mais medicamentos do que vinho do Porto. E isto é um número que para nós nos deixou cheios de orgulho. Este número parece que não é grande coisa, professor Vítor Scária. Afinal, ao falar com vocês, percebi que não é bem assim. Expliquem-nos, por favor. Não, há aí, de facto, uma realidade, e também é importante perceber. Boa parte do que era esta indústria era uma indústria vocacionada para o abastecimento do mercado interno e estava até regionalizada, fruto também, muitas vezes, do processo da questão regulamentar, em que as regulamentações nacionais impunham muitas vezes a necessidade de produzir localmente uma parte significativa destes produtos. Isto foi evoluindo. É uma indústria, apesar de tudo, processo em que a escala é muito relevante. Isso tirou-nos, em alguns casos, a dimensão do nosso próprio mercado interno, não nos justificava investimentos de determinada dimensão. De facto, tem acontecido, fruto da própria indústria, encontrar novas formas de se posicionar internacionalmente. Nós temos assistido a um conjunto de empresas portuguesas de base produtiva nacional, porque nós também temos aqui muita indústria de farmacêutica que não é de base produtiva nacional, mas essa base produtiva nacional que encontrou mecanismos para se promover externamente e aumentar de forma muito significativa as suas vendas no exterior. Mas normalmente, isso vai variando de empresa para empresa, continua a ser uma dimensão relativamente pequena da sua produção. Os números que estamos a falar, quando nós vemos por uma empresa, tem alguma variabilidade, estamos a falar muitas vezes de 4, 5, 10% da sua produção é que é posta no mercado externo. Não sei se calhar
A Bial terá mais, porque também teve um processo específico em relação a um produto com colocação mundial, mas era a situação normal. O que está a acontecer nos últimos anos muitas delas estão a reforçar este processo. Aumentar o peso das suas exportações. Porquê? Mas aqui vem um problema que o professor Rogério Gaspar estava a pôr aqui, que é o que tem acontecido na política de medicamento em termos domésticos, muitas vezes condiciona também, às vezes, a afirmação externa. Porque eu tenho que ter, se faço a expressão, a casa bem arrumada em casa para poder ir exportar. Para fora, não é? Portanto, sendo montantes interessantes, tendo uma evolução muito interessante, é claramente uma área onde provavelmente vai ser possível melhorar. Há áreas naturais, a língua portuguesa, em que uma vez feito o documento é feito para toda a língua portuguesa. Portanto, há outros mercados também, no Norte de África, sei que há ali uns mercados na América Latina. Portanto, tem havido uma certa diversificação da produção da indústria e o posicionamento internacional da indústria que está a afirmar. Se trouxerem estes produtos novos da parte da investigação, tem sido interessante, podem essa ligação é que era fundamental. Essa ligação era muito interessante. Não era, professor? Ou seja, nós temos a capacidade, evidentemente a indústria farmacêutica é uma indústria global e, portanto, como o professor Vítor Oscar estava a dizer, não faz sentido sequer investigar um produto para um país ou para uma região, faz para o mundo. Ou faz ou não se faz, não é? Mas a capacidade de trazer para Portugal, quer centros de investigação, quer unidades de produção, que a localização seja feita aqui, articulada ou não com a base produtiva nacional que já existe, mas que tenha a capacidade de olhar também para o mundo, como outros países fizeram, seria muito interessante e dava a possibilidade de darmos o tal salto de qualidade. Estamos a fazer uma evolução interessante, mas a evolução interessante não nos pode tirar a ambição do ponto de vista da evolução. O professor tinha aí números relativamente à Espanha e a Portugal, e eu gostava de lhes pedir. São números muito simples. A Espanha tem uma balança de importação e exportação de medicamentos equilibrada, ou seja, tem uma capacidade de produção e de exportação que equilibra as importações que tem que fazer. O mercado espanhol é mais de 4 vezes o nosso. Nós não. Nós temos um mercado de cerca de 3,4 mil milhões de euros e as importações são 2,1 mil milhões de euros. E, portanto, temos aqui uma larga margem de poder afirmar aquilo que é as capacidades internas, se possível articuladas com investimentos ao nível da investigação e desenvolvimento, porque isso era o ideal. Era o ideal. Porque as capacidades de produção são já quase básicas do ponto de vista daquilo que é a tecnologia. Aquilo que é a afirmação da diferença faz-se do lado da investigação e desenvolvimento. É um percurso que algumas empresas portuguesas têm tentado fazer, mas com a sua dimensão. E isso pode ser feito juntamente com as universidades? Por exemplo, de que maneira é que os laboratórios veem essa capacidade e as universidades também? E já agora dirijo-me aos dois. Claro que sim, claro que sim. Evidentemente que já há muita colaboração, porque o tempo em que se dizia que a indústria e a universidade não falava, já passou, não é? Não é que não se tenha que fazer muito mais do que aquilo que se está a fazer, tal e qual como nas outras áreas, aqui também se tem que fazer mais. Quer com os centros de investigação nacional, quer com outros de fora de Portugal, porque os próprios centros de investigação que estão em Portugal funcionam também com redes de conhecimento externos. E isso é muito útil para as empresas portuguesas que queiram apostar num processo de diferença, de capacidade de investigação própria. E a investigação própria não quer dizer que se faça tudo dentro de casa. Faz numa rede com as universidades. Aliás, se de facto as universidades não têm dinheiro, como a professora acabou de dizer, ou têm pouco do Orçamento de Estado. Da dotação do Orçamento de Estado, era uma boa forma de canalizar outras verbas para, não é? E fazer de facto este crescimento em parceria. Eu penso que as universidades aprenderam ao longo dos últimos anos a fazer um percurso sustentado de desenvolvimento, equilibrando os cortes orçamentais com estratégias de internacionalização e de cooperação com as empresas mais agressivas, eu diria, do que aquilo que foi no passado, e que temos, de alguma forma, tido bons resultados desse processo. É preciso também ter a noção exata de que a investigação nestas áreas não se faz apenas com o investimento privado, e os exemplos, aliás, na Europa, da Inglaterra ou nos Estados Unidos, da indústria farmacêutica, mostram-nos que a componente de investimento público em infraestruturas e a capacitação é determinante. Aliás, um número dos Estados Unidos... Mas aí há dinheiro, há dinheiro em todos
todo este olharmos processo. para os Estados Unidos, que é um mercado relativamente aberto e muito mais concorrencial até do que o nosso, nós verificamos rapidamente que cerca de 40% do investimento que conduziu à produção de novas moléculas vem de financiamentos públicos em diferentes fases de desenvolvimento. E, portanto, não é possível desligar as agendas se queremos ter uma política coerente. Era isso que eu me referi há pouco. Claro. Portanto, precisamos ter, de facto, políticas concertadas. E deixe-me dizer outra coisa, que disse há pouco, mas ficou um pouco só subentendido. Quando eu me refiro às outras áreas que não são apenas a área core farmacêutica, é preciso perceber a importância estratégica disso. Pois. Quando nós falamos no desenvolvimento de medical devices ou falamos na articulação da área das tecnologias da informação e da comunicação virado para a investigação clínica, eles são motores fundamentais para acelerar o processo de desenvolvimento de novas moléculas. Nós hoje vivemos no setor farmacêutico internacional e a investigação é claramente global, não é apenas nacional, com um problema de contexto que é um problema que tem a ver com a estrutura das empresas e o plano de investimento das empresas, que tem a ver com o posicionamento das autoridades reguladoras e que tem a ver também com a falta de resposta do lado dos investigadores a um conjunto de problemas centrais. E são essas três componentes que justificam que nós hoje temos, por cada 100 moléculas que entram em investigação clínica, menos de 5 chegam ao mercado. Aliás, o Tufts Center nos Estados Unidos ainda recentemente publicava um dado em que a média de 10 a 12 anos para desenvolver uma nova molécula estava associada a um custo médio de 2,6 bilhões, novamente 2,6 mil milhões de dólares por cada nova molécula que chegava ao mercado. Muito desse custo tem a ver com a ineficiência do processo de translação. E, portanto, a parceria entre as universidades e as empresas é absolutamente essencial. É absolutamente essencial. Mas, para finalizar, tenho aqui uma questão, estamos quase no final do programa, mas isto é importante, não sei se o professor Vítor Scariano sabe responder a isto, mas penso que sim. Aquilo que habitualmente as pessoas se queixam no setor da saúde ligadas à área da investigação de todo este processo não correr muitas vezes bem, não é só da parte económica, é da parte da burocracia. As coisas emperram e não andam. E aí somos piores do que o resto da Europa. Isto é verdade. Vê-se isso nos ensaios clínicos, vê-se isso em diversas fases. Acha que, de facto, temos aqui um problema que temos de resolver rapidamente para que tudo seja mais facilitador? Os ensaios clínicos está resolvido. Dizem que está parcialmente resolvido. Eu também já ouvi a mesma coisa. Felizmente está resolvido porque a União Europeia não nos deixa margem de manobra a partir do dia 28 de maio de 2016. Nova transposição, mas não é? depois levanta-se um problema, sempre que é o problema de como é que é tratada a questão da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é sempre porque ainda fica, em termos burocráticos... Mas esse não é um problema em ensaios clínicos, é o problema da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Está bem, mas voltamos à carga, mas vai emperrar a possibilidade de fazer em Portugal isso. Mas concorda com isto, professora? Há dimensões, como dizia há pouco o João, é um setor muito regulado, nos casos bem, porque é uma garantia da qualidade do que estamos a lidar com a vida das pessoas. Claro. E, em alguns casos, tipicamente em Portugal, estes processos administrativos criam-se poderes que limitam, de facto, algumas dessas aplicações. Tem-se melhorado muito. Portanto, por exemplo, nós quando estávamos a fazer a estratégia de crescimento inteligente de Lisboa, a questão dos ensaios clínicos era claramente uma das hipóteses interessantes. Porquê? Porque estávamos a capitalizar o conhecimento que tinha vindo do passado. Muitas vezes, Portugal já estava a fazer moléculas recentemente na universidade, na tal partilha de recursos, os investigadores a fazerem desenvolvimento de novas tecnologias, ou pelo menos novas técnicas, em nichos específicos. Sim. E havia o potencial depois de levar alguns desses processos à parte industrial, à parte, pelo menos, de desenvolvimento mais avançada. E isso, alguns deles emperravam em dificuldades de patentear, dificuldades o custo da patente internacional é um custo muito elevado, e não há, em Portugal, face à escala, mecanismos fortes de apoio a essas coisas. São elementos que estão a melhorar e também aí vão ter que fazer o seu caminho. Sente isso, João Neves? Estamos a melhorar, de facto? Não, estamos. Claramente. O não, eu assustei-me. Não, estamos de facto a evoluir. Nós não podemos ter uma visão negativa das coisas. A evolução tem sido em todas as áreas. Evidentemente que aquilo que é a consistência é muito importante. O atraso era muito grande, é isso? O atraso era muito grande. E, portanto, estamos a pagar ainda um bocado o preço. Meus senhores, esgotamos o nosso tempo. Muito obrigada por terem estado comigo nestes dois programas dedicados aqui ao potencial que temos e que podemos aproveitar da Agenda 2020. Já vimos que temos muito. O resto depende de nós. Foi essa a ideia que me ficou. Muito obrigada. Finalizamos assim a análise à Agenda 2020 e aos benefícios que a mesma pode trazer para Portugal. Volto para a semana e espero por si.